Me apresentando, eu sou Andresa, sou PyLady de Porto Alegre, amo Python, organizo os eventos do Django Girls lá no Rio Grande do Sul também. E eu sou recruiter na CW Software, faz bastante tempo que eu trabalho na área de RH para TI. E eu comecei a perceber, indo nos eventos, frequentando eventos como este, entre outros, como é difícil ter pessoas do RH que não sejam mulheres e brancas. Portanto, isso começou a gerar em mim reflexões e eu venho trazê-las para vocês, de uma maneira geral, para que vocês repliquem nas suas empresas. Então, cara, gente branca do RH, mas pode servir para vocês também. Quem são as pessoas nas nossas empresas que escolhem as pessoas? Quem são essas pessoas? Geralmente, existe um estereótipo das pessoas que trabalham nas áreas de RH, ou que são as pessoas decisoras sobre contratações. E eu reflito com vocês e pergunto para vocês se vocês têm alguma outra percepção de pessoas que fazem seleção que não sejam o mesmo padrão. Geralmente são mulheres e geralmente são brancas. Certo ou errado? Pode responder, não tem problema. Certo, né? E aí, quando a gente reflete quem são as pessoas que escolhem as pessoas que trabalham nas empresas, a gente identifica que tem alguns gaps aí, porque que isso pode gerar e acaba gerando uma dificuldade em encontrar pessoas diversas, construir um time diverso. O processo seletivo hoje, de uma maneira geral, ele é composto por um briefing com um gerente, alguém, enfim, de uma maneira geral, estabelece um perfil. Esse briefing passa pelo RH também, o RH ajuda a construir. Você tem a área técnica que ajuda a desenhar ali aquela sopa de letras que a gente precisa identificar e conhecer, entender para poder selecionar. E a gente tem a gestão, que geralmente são os decisores a respeito de quem contratar. Essa esfera de pessoas que têm poder de decisão são essas pessoas que escolhem as pessoas que trabalham conosco. Qual é a dificuldade, então, a gente construir times diversos, especificamente falando de diversidade racial? É um vídeo bem famoso do Ministério Público do Paraná, que mostrou como as pessoas identificam pessoas que fazem processos seletivos, né? Eles convidaram um time de pessoas que trabalham na área de recursos humanos para identificar diversas situações em que as pessoas foram espelhadas. Mostraram, numa etapa A, uma quantidade de pessoas em determinadas situações, por exemplo, uma pessoa cortando plantas numa simulação de jardinagem, mostrou uma pessoa branca correndo, mostrou uma pessoa branca fazendo grafite na parede, mostrou uma pessoa branca cozinhando, né? E todas as perguntas das pessoas recrutadoras que estavam nesse ambiente estavam se relacionando a profissões. A pessoa que estava cortando planta era um jardineiro, estava cuidando do jardim. Uma pessoa que estava com as panelas ali era uma chefe de cozinha. Uma pessoa que estava correndo era um atleta profissional. Uma pessoa que estava pichando ali a parede era uma grafiteira, uma artista. Uma outra moça que apareceu era uma modelo. E aí, quando eles fizeram um experimento num outro time, todas as fotos das pessoas nas mesmas situações eram pessoas negras. E as respostas dos recrutadores eram diferentes. As respostas dos recrutadores eram: a pessoa que estava com um spray na mão era um pichador, a pessoa negra que estava correndo era um bandido, a pessoa negra que estava cortando as plantas ali era um jardineiro que trabalhava na casa, a pessoa que estava com a panela era diarista, e por aí vai. E isso de recrutadores, ou seja, pessoas que trabalham no RH escolhendo pessoas estavam já imprimindo seus preconceitos diretamente em formato, apenas olhando as fotos, né? Daí a gente colocando essa parte para a realidade no dia a dia, a gente percebe duas coisas. Uma delas é o racismo institucional. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Por conceito, é uma falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Esse conceito foi instituído pelos Panteras Negras, né, lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala sobre isso, é muito sério. São instituições que deixam de contratar pessoas, e aí nesse extrato que eu estou fazendo aqui de contratação, em função da sua origem. Especificamente falando sobre cor. E o racismo estrutural, que é a base da nossa sociedade, a base da sociedade brasileira, ela foi cunhada sobre o racismo. Ele é hoje a situação, o sistema de opressão que envolve todas as coisas que a gente faz hoje. Tudo que a gente faz está baseado, está estruturado com bases nas relações raciais, na exploração, enfim. E ela molda todos os aspectos da nossa sociedade. Por que eu reflito sobre isso? Enquanto a gente não refletir, não entender essas questões, a gente não vai conseguir combater todas essas coisas que a gente continua falando.
E aí existe uma coisa também que a gente precisa respeitar e entender, que está num extrato um pouco mais profundo, que se chama viés inconsciente. Acho que todo mundo já ouviu falar. Viés inconsciente é uma expressão mais bonita, mais branda para preconceito. E aí ele tem várias esferas do seu preconceito, né? Todos nós temos nossos vieses inconscientes. A gente tem uma tendência a escolher as pessoas, tanto do nosso convívio, de uma maneira geral, com base nas nossas próprias crenças e nas nossas próprias vivências. Ou seja, existem vários tipos de vieses. Eu tenho um viés que eu tenho a tendência de escolher pessoas que são mais parecidas comigo, tanto fisicamente quanto de vivências. Por exemplo, um colega de infância que estudou comigo no colégio, a questão familiar, a questão de pessoas, por exemplo, de um grupo de internet que eu participo. São vários tipos de vieses e todos eles vão impactar na nossa visão que a gente tem das pessoas. O mais importante não é negar que eles existem, mas existem formas de você combatê-lo. Você já sabe. E a gente, quando fala de viés, a gente também tem que falar da famosa bolha. Ele não deixa de ser uma bolha. Você convive num diverso espaço, num espaço específico. A tendência é que você acompanhe esse espaço específico. Por isso que isso se reflete na contratação. Por exemplo, que é o caso que a gente está falando aqui. O teu gestor ou você... Alguém aqui faz entrevista técnica? Acompanha entrevista técnica? Levanta a mão. Tá. Geralmente, o que vocês fazem quando vocês vão acompanhar a entrevista técnica? Vocês têm a tendência de escolher as pessoas que são mais parecidas com o time, certo? Por obviedade, isso seria o ideal. Porém, quando você faz isso, de que maneira você ajuda o seu time a ser diverso? E aí, diverso não apenas em termos de raça, etnia e cor, mas também em termos de conhecimento, cultura, origem, que também são elementos importantes para a gente construir uma equipe que vai dar resultado. Temos o viés inconsciente, né? Mas a gente tem, falando daquelas outras expressões que eu coloquei, que é o racismo estrutural, o racismo institucional, o nosso viés, às vezes, não é tão inconsciente aqui, falando de Brasil, né? A diferença salarial de pessoas negras e de pessoas brancas muda e cresce conforme a escolaridade de ambos os grupos. No ensino médio, os negros ganham 85% a menos do que as pessoas brancas e no superior 65%. No Brasil, só no ano passado, quase 70% das pessoas que estavam desempregadas eram negras. Portanto, isso é um número que reflete as nossas escolhas. Como a gente está escolhendo as pessoas? Tem, sim, com certeza, sem sombra de dúvida, uma base de racismo nessas escolhas. Porque se o número não consegue refletir, eu tenho uma grande parte da população, como é que quase toda a população desempregada pertence a um grupo específico. Existem maneiras de você começar a combater os seus vieses inconscientes. Eles são muito sérios, eles existem para todo mundo, mas existem maneiras de você controlar e combatê-los. Por exemplo, primeira coisa, aceita que ele existe, ou seja, aceite que você é uma pessoa racista. Todos vocês são racistas. Isso é uma coisa que vocês precisam aceitar. No momento que a gente aceita que a gente é racista, a gente consegue começar a perceber essa ótica por um outro prisma. Começa a falar sobre isso, começa a conversar sobre isso na empresa, não finge que não está acontecendo nada. Fazer com que as pessoas se deem conta dos conceitos que elas estão reproduzindo e que elas estão construindo faz parte da mudança de crença. Então, a gente precisa começar a falar mais sobre isso de forma mais clara. Ai, mas esse assunto é complicado. Ai, pois é, mas é difícil. Bom, vai continuar sendo difícil se a gente não começar a falar sobre. Né? Vai continuar sendo difícil. Se a gente não sentar e começar a discutir, vai continuar sendo difícil. É como dizer que a gente não pode discutir política, religião e futebol, né? Continua sendo difícil. Se a gente não começar a discutir, a gente tem as situações que a gente apresenta atualmente no Brasil. Começa a observar também as suas palavras. Como é que a sua empresa, você, na sua descrição da tua posição, lá você tem uma vaga XYZ, como é que aquela descrição da vaga está? Isso é básico, mas isso faz bastante diferença. Como é que está a escrita daquela vaga? Está uma posição escrita de forma inclusiva? Tem uma linguagem neutra? Tem uma linguagem apropriada? As tuas campanhas internas de comunicação estão refletindo a diversidade do próprio time ou a diversidade que você quer trazer? As piadas, aquelas que a gente já sabe que não deve fazer, que a gente já sabe que não deve fazer, né? Não é aquela coisa de, mas eu estava brincando. Não, tu já sabe com que tu não pode brincar. Hoje, 2018, a gente já sabe com que não pode brincar, certo? Certo ou não? A gente já sabe o que não é legal. Então, meça as palavras e começa a observar o teu discurso, o teu diálogo, como você está conversando com as pessoas. Pré-selecione as minorias. Aí vem aquela coisa, né? Aquele time, mas você tem que contratar pela competência, não pela cor. Que todo mundo é igual, todo mundo tem condições, todo mundo tem... Claro que tem, né? Claro que tem. A gente não está falando de competência nem condições, a gente está falando de possibilidade de chegar. Se eu não tenho nem chance de conseguir chegar lá na tua empresa para fazer uma entrevista, se eu não consigo passar esse ponto, eu não consigo demonstrar que eu sou competente, certo? Se eu não consigo nem chegar,
Então, se você já fechou a porta para mim lá na entrada, eu não consigo demonstrar que no dia a dia eu vou aprender, que eu vou conseguir fazer, que eu vou conseguir demonstrar minha competência. Então, pré-seleciona as minorias. É aí que acontece. Isso é bem específico e bem engraçado. Quando as pessoas estão num time, assim, enfim, de recrutamento, que vocês estão escolhendo, se ela é a única dentro de um time, se ela é a única diferente, se ela é a única minoria dentro daquele time, a tendência dela ser escolhida é muito baixa. Porque o diferente, geralmente, ele é visto como menos capacitado. Portanto, quando vocês forem criar e pedir para os RHs de vocês demandarem vagas, já peçam um time mais diverso de pessoas para que vocês possam escolher. Já peçam que sejam incluídas minorias e que a diversidade já esteja presente na seleção. Quanto mais pessoas pertencentes às minorias dentro do próprio time, do próprio conjunto de seleção, vai ser mais fácil você conseguir escolher as pessoas. E aí a gente passa para o não ser suficiente só trazer as pessoas. Eu preciso promover a equidade dentro da empresa no dia a dia, né? Eu fui lá, trouxe um monte de gente, fiz campanha, fiz um anúncio legal, fiz uma campanha legal, promovi uma linguagem neutra, fiz toda uma ação intencional, mas eu jogo aquela pessoa dentro da empresa e azar é o dela. Isso também faz parte de você combater os vieses que já estão lá no teu ambiente de trabalho. E de que maneira você pode fazer isso? Você precisa envolver as pessoas que trabalham na área de comunicação, você precisa conversar sobre isso, promover grupos, criar grupos e times de diversidade dentro da empresa, acompanhar aquela pessoa que está entrando. Muitas vezes a gente passa parte do pressuposto que ela não sabe, não conhece, mas ela sabe bastante coisa, mas às vezes ela se sente oprimida, não se sente à vontade de poder falar. Então, crie grupos para que aquela pessoa se sinta confortável e ela possa exercer e exercitar o seu dia a dia, o seu trabalho de uma maneira segura e aceitável. Alguns exemplos de ações intencionais que a gente já vê no mercado. Tem muitos outros, mas eu selecionei uns principais assim que tiveram mais relevância aí na mídia. O processo da ThoughtWorks, que criou o recrutamento expresso e ações especificamente de trazer pessoas negras para a empresa. Essa consultoria se chama Empregue Afro. Ela trabalha especificamente com posições de qualquer área exclusiva para pessoas negras, somente isso, ela só seleciona pessoas negras para as empresas multinacionais, empresas de todos os níveis. Algumas outras ações intencionais e programas e projetos que já existem de pessoas negras, principalmente na área de tecnologia, é o Preta Lab, que fez um levantamento aí especificamente voltado para mulheres negras na tecnologia e a necessidade da gente inserir esse público nesse nosso ecossistema. O AfroPython, um projeto que eu participei até o último ano, hoje eu não faço mais parte, mas é um projeto que nasceu com essa intenção de trazer mais pessoas para a área de tecnologia. É curioso que esse projeto nasceu no Rio Grande do Sul, que é reconhecidamente no Brasil o estado mais racista e que tem a menor quantidade de pessoas negras residindo e, enfim, oriundas de lá. São só 16% da população. Então, essas são algumas ações e que vocês possam se inspirar suas empresas e pedir para que elas ajam sobre isso, né? Outras ações que já existem, enfim, tem algumas outras, algumas delas mais recentes, cota de pessoas, para pessoas negras no serviço público federal. É uma lei que 20% das vagas têm que ser destinadas para pessoas negras. E aí é importante falar que tem muita gente que acha que sabe o que é a lei de cotas, né? E aí diz, mas não tem que ter cota, tem que passar na prova e tem que ser competente. Aquelas palavras que a gente já está acostumado a ouvir, só para explicar, todo mundo faz a prova, tá? A gente também faz a prova, as pessoas negras também fazem a mesma prova. A diferença é que elas têm um outro nicho de concorrência, é só isso, mas elas fazem a mesma prova. E uma forma de você, por exemplo, ajudar e apoiar esses projetos de diversidade racial dentro da tua empresa é uma lei muito simples que muita gente não dá muito valor, mas é super importante. Nós temos jovens aprendizes, a gente tem uma lei que todas as empresas acima de 50 funcionários têm que ter de 5% a 15% de jovens aprendizes. Por que você não solicita para a tua empresa, não começa a pensar e construir um programa que você consiga incluir jovens aprendizes especificamente voltado para pessoas negras? O jovem aprendiz é jovem mesmo, é de 14 a 24 anos. São pessoas que estão, uma população muitas vezes marginalizada, a maior parte delas já está, né, se envolvendo em situações de criminalidade quando você faz o recorte ali por região e por idade, encarceramento, tudo isso. É uma população que seria extremamente atingida positivamente por uma medida como essa. É fácil, é rápido. E outra coisa, é a lei, não vai custar mais ou a menos para a empresa já tem que contratar. Portanto, incentiva, vai lá no RH da tua empresa, cobra, pede para eles fazerem uma coisa diferente, eles vão poder fazer. Perguntar a sua visão como RH, né, a maioria das pessoas negras
vive na periferia, né, vem da periferia, tem uma renda mais baixa e, quando há uma ascensão social, não sabe como se comportar com a ascensão social. Eu passei por isso na minha primeira vaga, né, na minha carreira. Eu não sabia quanto que seria a minha pretensão salarial, porque assim, 2 salários mínimos já é muito dinheiro da onde a gente vem, né? E o RH não dá essa base para a gente, né? Ele sempre pede a pretensão salarial e nunca diz se a gente está pedindo pouco ou se está pedindo muito, né? Então, eu queria entender a sua visão como RH nesse sentido para as pessoas negras e para as pessoas de periferia. Pretensão salarial sempre é um tabu, né? Porque, gente, todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Se você parar, analisar e dormir, botar a tua cabeça no travesseiro, você sabe o teu preço, independente de onde você mora. De fato, tem esse recorte periférico de saber que você que não ganha nada, 2 salários mínimos é muito, e você que ganha um pouco menos é mais. Eu sempre digo assim, calcula o mínimo aceitável para você sair da tua casa. O mínimo aceitável para você sair da tua casa, pagar passagem, comer todo dia e trabalhar. O mínimo, assim. Eu sempre falo, 30%, pede 30% a mais do que alguma coisa que tu já pediu antes. Se for um cálculo abstrato, pode ser isso. Mas isso é bem relativo, tá? Isso é bem relativo, mas todo mundo tem um preço. Esse negócio de pretensão salarial, é o que o mercado paga. Só um pouquinho. Tu está estudando, tu que está trabalhando, tu que tem todas as experiências, tu tem que saber teu preço. Pensa, reflete, observa o valor de mercado, obviamente, mas começa a parar e pensar no teu preço. Todo mundo tem. A gente só coloca porque, claro, as empresas trabalham com margens e faixas. Mas não importa, se a empresa que te quiser, ela vai bancar a tua faixa. Se ela puder, obviamente, se estiver no orçamento. Eu queria, primeiro, pedir desculpa pela minha ignorância, pela pergunta, pelo que você comentou o tema de cotas. E sempre debati com os amigos a relação entre cotas de quem teve dificuldade, veio do ensino público, e cota racial. Eu nunca entendi bem a diferença, porque eu tive vários amigos que tiveram privilégios, estudaram em escolas boas, mas usufruíram da cota racial para ingressar na universidade. E eu queria entender melhor a diferença e a sua opinião em relação a isso. No 4º slide estava escrito uma coisa chamada racismo estrutural e no 5º, racismo institucional. Eu só consigo resgatar essa tua pergunta e respondê-la de forma melhor no momento que tu entender esses 2 conceitos. Cota é uma parte muito pequena de todo um monte de outras coisas que a gente precisa fazer. Mas, primeira coisa, eu te aconselho a ler a lei de cotas. É uma cota social. Sim, não é só uma cota racial, não é porque tu é preto que tu vai lá e pega a vaga. Ela é social de uma maneira geral. Se eu sei que a maior parte das pessoas da periferia é negra, que são as pessoas que vão usufruir da cota social, tu pode fazer a ligação das 2 coisas, mas depois a gente pode falar um pouco melhor. Eu tenho que aproveitar para fazer essa palestra, que pode ser a última, né? Pode ser a última da minha vida, pode ser a última do ano. A gente está em tempos que a gente precisa falar sobre isso. Eu não poderia fazer uma palestra sobre isso, que é 100% política, que é 100% ativista, sem tocar nesse assunto. Então, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Para a gente ser contratado, a gente precisa estar vivo. A gente já está aqui, tem vários analistas de sistemas, programadores, engenheiros da computação negros, palestrantes negros, keynotes negros. Mas, para a gente continuar sendo contratado e ter a possibilidade de ser contratado, a gente precisa estar vivo. Então, peço a gentileza de que vocês reflitam sobre isso nos próximos dias que estão por vir. A gente precisa estar vivo para ser contratado. Portanto, aumentativo de Helena. Obrigada.